pregador tem duas fases. A primeira fase é que ele não tem o que pregar. Fica, meu Deus, o que eu vou falar? A segunda fase é quando ele tem o que pregar, mas ele não sabe qual é a direção que o Espírito quer levá-lo. E o pastor Wellington mencionou Josué aqui. E eu estava com uma mensagem sobre Josué. Mas aí, calma, essa igreja é uma bênção. Mas aí Deus me levou para um outro texto. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra baseada no texto de Marcos, no capítulo 10. Marcos, capítulo de número 10. A partir do verso de número 46. Quero louvar a Deus pela vida do Max, meu amigo, brother. Deus abençoe. Eu tenho alguns amigos aqui nessa igreja. Eu não sei o nome de todos, né? Mas que Deus abençoe vocês. Marcos capítulo 10, versículo 46. Nós vamos ler alguns versículos para respaldar aqui a nossa reflexão. Prometo que não serei prolixo, vou respeitar o horário. Acho que 20 minutos eu entrego. Pode ser, pastor? 46, vem comigo. Chegaram, pois, a Jericó. Chegaram aonde? Quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Eu acho interessante como Marcos, ele é detalhista nas informações. Ele diz, olha, Jesus está deixando a cidade. E tem um rapaz, filho de Timeu, que o nome é Bartimeu. Ele é cego. Ele está sentado à beira do caminho. E ele está fazendo algo. Ele está pedindo esmolas. 47. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem compaixão de mim. 49. Foi então que Jesus parou e pediu, chamai-o, e assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Versículo 50, jogando sua capa para o lado, de um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego, Raboni, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou, vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Amém, queridos? Você deve estar pensando assim, poxa vida, vim aqui essa noite, quarta noite de campanha, para ouvir a mensagem do cego de Jericó. Me dá 15 minutos. Eu queria fazer uma dinâmica antes de pregar. Eu queria que você colocasse uma mão no teu ouvido assim, como eu estou fazendo. Repita comigo assim, e ouvindo que era Jesus. Vamos de novo? E ouvindo que era Jesus. Segura a mão aí, segura a mão aí. Esta noite, não, você não repete, só eu falo, só escuta. Esta noite, o Espírito passeia nesse recinto. E ele vai bloquear os ruídos. Ele vai bloquear as vozes contrárias, para que você, assim como este homem, ouça que Jesus está passando. Amém ou não amém? Vamos lá.
Eu quero que você empreste a tua atenção, os teus ouvidos, o teu coração. Nós vamos caminhar rapidinho na palavra. O milagre do cego de Jericó, conhecido como Bartimeu, aconteceu nos últimos dias do ministério de Jesus. Isso ocorre pouco antes da sua entrada triunfal em Jerusalém. Essa entrada triunfal é o fato que marca o início daquilo que conhecemos como Semana da Paixão, que terminaria com a morte de Jesus. Naquela ocasião, Jesus está a caminho de Jerusalém. Esse percurso é o último percurso, porque Jesus está subindo para Jerusalém para celebrar a última Páscoa. E Jericó é uma cidade que fica na rota de quem vem da Galileia subindo em direção à Judeia, onde ficava Jerusalém. Era usual, era costumeiro Jesus estar cercado de uma grande multidão. E quando nós olhamos para as multidões que estavam ao redor de Jesus, nós vamos perceber que geralmente essa multidão, ela é formada por diversos tipos de pessoas. Então essa multidão, eu posso dizer que ela tinha várias faces. Acompanha, por favor. Jesus está indo, ele está cercado de uma multidão. Nesta ocasião, e como sempre, ele está sendo escoltado pelos 12 discípulos que ele escolheu. Só que na multidão existiam aqueles que tinham em Jesus o Messias. Na multidão estavam aqueles que nós poderíamos chamá-los de curiosos, porque eram pessoas que acompanhavam Jesus apenas com um propósito. Estes curiosos não estavam ali por aquilo que Jesus era, mas por aquilo que ele poderia proporcionar a eles. Então estas pessoas estavam no meio da multidão com o único objetivo de espiar Jesus, à espera de ver um milagre, à espera de ver uma maravilha, um prodígio e etc. Só que no meio desta multidão havia também diversos fragmentos religiosos. Eu poderia citar os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, os herodianos. Fragmentos religiosos seguiam Jesus. Havia entre a multidão também alguns dos sacerdotes que seguiam Jesus. Agora, este grupo, o grupo dos religiosos, este grupo queria apenas sondar Jesus. Entre a multidão também estavam os pobres. Na multidão estavam os enfermos. Na multidão estavam os famintos, os necessitados, os marginalizados. É com esse grupo que Jesus está subindo para Jerusalém, e no caminho ele precisa fazer uma parada, e ele entra com este grupo dentro da cidade de Jericó. Quando eu olho para esta imagem, quando eu olho para Jesus, eu olho para aquela multidão, eu consigo perceber que existe na multidão diversas frentes de expectativa. Existe favor para quem acredita, esperança para quem necessita, e confusão para quem duvida. Perceba que
o perfil de expectativa que havia naquela multidão é o mesmo que se aplica na multidão de hoje. A multidão que aperta Jesus, os sentimentos, as expectativas daqueles que se avizinhavam de Jesus, os mesmos sentimentos estão aqui essa noite. Olha para mim. Favor para quem acredita. Você está numa campanha. No mínimo você acredita no que está sendo feito aqui. Favor para quem acredita. Esperança para quem necessita. Talvez você saiu da sua casa essa noite e falou: vou lá. Mas o que te trouxe aqui é uma fagulha de esperança. Eu gosto muito da frase do Dr. Martin Luther King, quando ele diz que a esperança é a luz que permanece acesa, mesmo quando a vida insiste em nos lançar na escuridão. E tem a terceira. O terceiro perfil de expectativa é a confusão para quem desacredita. Mas, no meu coração, eu quero crer que ninguém aqui trouxe a dúvida. Ninguém aqui deixou a incredulidade entrar no coração, porque nós estamos aqui no mesmo propósito. Jericó era uma das cidades mais antigas na época de Jesus. Os historiadores dizem que Jericó foi fundada 9.000 anos antes de Cristo. Jerusalém fica nas montanhas. Jericó fica no Vale do Jordão. Jericó fica a 25 quilômetros de distância do destino final de Jesus, que é Jerusalém. A história diz que Jericó é uma cidade glamurosa. É uma cidade que possui residências de alto padrão para aquela época. Havia em Jericó um palácio de Herodes o Grande. Só que quando você olha para essa cidade, você percebe que ela é viva no estereótipo, mas vazia espiritualmente falando. Eu não sei, porque a Bíblia não diz quanto tempo Jesus permanece ali. O fato é que o texto informa que Jesus está nesse momento saindo de Jericó. A multidão que entra é a multidão que... Vamos todo mundo? A multidão que entra é a multidão que... Tudo acontece quando Jesus está saindo. Há um alvoroço, as pessoas se apertam, disputam cada centímetro para permanecerem perto de Jesus. A demanda é alta, a expectativa é grande. Todos queriam uma coisa: a atenção de Jesus. Quando Jesus está deixando a cidade, a Bíblia vai dizer que o filho de Timeu, cujo nome era Bartimeu, que era cego e que estava à beira do caminho e que estava mendigando. Olha para mim aqui, por favor. Dobre a sua atenção. O que eu vou começar a falar daqui para frente não é uma história triste. Eu não quero te emocionar. Mas o que eu vou contar daqui para frente é a tragédia. É a tragédia da vida humana. E o que acontece quando Jesus encontra a sua tragédia? Alguns estudiosos dizem que o fato de Marcos mencionar o nome do pai é porque o pai também era cego. Vem comigo. Então eu tenho uma casa, eu tenho uma família cujo pai é cego e o filho também é.
Somado a isso, nós temos uma crença popular. Qual era a crença popular da época? A cegueira, ela é uma maldição da parte de Deus. A partir desta informação, podemos concluir que esta casa, a casa de Timeu e a casa de Bartimeu, está sob grande provação, sim ou não, gente? Não basta dizer que, olha, aquela casa está sob provação. O problema é que essa provação, ela tem uma característica popular. Era o mesmo que dizer, olha, a mão de Deus está sobre aquela casa, sobre aquele lar. É importante ressaltar que, quando Bartimeu vai ter com Jesus, preste atenção, ele não pede para ver. Quando ele vai ter com Jesus, o texto vai dizer que ele pede para voltar a ver. Isso deixa margem para pensarmos que, em algum momento, Bartimeu não era cego. Até aqui tudo bem? Quem está comigo, diga amém. Uma coisa é você nascer com uma deficiência, não é bom, mas se você nasce, você aprende a lidar com aquilo de uma forma mais natural. Outra coisa é você contrair uma deficiência ao longo da jornada da sua vida. Ora, o pai Timeu, o filho Bartimeu, vivem a dura realidade da cegueira. E eu pergunto para os senhores, se o pai e o filho desfrutam de uma condição tão triste, quem é que prover para aquela casa? Aonde está a fonte de provisão deste lar? É por isso que Marcos vai dizer a localização geográfica de Bartimeu. O texto diz que ele estava à beira do, vem comigo, estava à beira do, fazendo o quê? Pedindo esmolas. Todos nós enfrentamos problemas. Todos nós aqui dentro, independente de quem você seja, todos nós passamos por dificuldades, dilemas. Todos nós enfrentamos desertos, circunstâncias adversas. Todos nós aqui, sem exceção, já choramos escondido. Situações que nós guardamos lá no fundo, para não ser pesado para ninguém. Todos nós, só tem uma coisa. Por mais que você esteja no vale essa noite, por mais que você esteja passando pela maior provação da sua vida, se você tiver coragem, se você se esforçar, trabalhar duro, se você tiver determinação, foco, se você colocar essa situação em oração, se você se aproximar do altar, a chance de você reverter isso é de 100%. Você crê nisso, sim ou não? Eu estou dizendo que todos nós temos problemas aqui, e que independente deles, nós conseguimos diante de Deus resolver isso. Amém ou não amém? Só que não é o caso desse Bartimeu. Tudo que eu disse aqui não se aplica a esse cara. Não é o caso de Bartimeu. Por quê? Porque eu estou falando de um homem que está sentado à beira de um caminho, pedindo esmolas, porque para ele não havia possibilidade. Quero ser enfático nessa parte, para você nunca mais esquecer. Para Bartimeu, não
existe possibilidade. Não há solução, não há saída, não há luz no fim do túnel, não há. O que eu acho mais triste é que ele não pede esmola para viver, porque ninguém vive às margens do propósito de vida, do seu propósito de vida. Ele pede esmola para se manter vivo. E aqui eu quero dizer algo para alguém aqui. Aliás, não sei se é só para uma pessoa. Tem muita gente que está sobrevivendo, não vive. Vive no modo sobrevivência. Sua carga está tão pesada. As lutas que você tem enfrentado, os dilemas que você tem vivido, não lhe dão mais o direito de viver. Você é uma pessoa que entra no banheiro de manhã e olha para o espelho e não se agrada com aquilo que vê, porque foi embora do teu rosto a alegria da salvação. Mas olha aqui para mim. Essa noite você não vai ouvir ruído. Essa noite você não vai ouvir voz estranha, voz contrária. Essa noite você vai ter o mesmo som deste homem. Segura. É bom pregar aqui, né, pastor? Rapaz, se eu não... Uma diferença. Ele está na beira do caminho. Ele não pede esmola para viver. Ele pede esmola para se manter vivo. Isso é vida, irmão. A sua condição, a medicina, a ciência, ninguém pode lhe dar um fio de esperança. Se você me perguntasse, pastor, qual é a condição dele? Cego. Qual é o seu estado? Mendigo. Qual a possibilidade dele sair dessa? Nenhuma. Qual é a sua fonte de sobrevivência? Tem como? Existe forma de você ser mais humilhado do que essa? Porque, eu não sei se você sabe, mas esmola é você viver do favor alheio. Se tem coisa ruim nessa vida, difícil é você depender da boa vontade de alguém. Estou mentindo? A posição desse homem é constrangedora, é vexatória, é vergonhosa, é humilhante. E esse Bartimeu, ele aprendeu a conviver com dores inimagináveis, que não afetam a carne apenas, mas a alma. Eu queria falar sobre 3 dores de Bartimeu e eu encerro. Diga comigo, 3 dores de Bartimeu. A primeira é a solidão. A primeira dor deste homem é a solidão. E a solidão não dói só quando estamos sós. O que mais dói na solidão é ter que conviver com o silêncio do mundo. Um homem à beira do caminho, sem um propósito, ele orbita em torno da sua própria ausência. Imagina você viver em torno da própria ausência. Isso é solidão. Só sabe a dor da solidão quem buscou o conforto de um abraço e não encontrou. Aliás, quem quer abraçar um cego, mendigo, pedindo esmola à beira do caminho? A pior experiência da solidão é buscar em si mesmo o que o outro levou. E nesse caso, o que a cegueira levou.
A segunda dor é a dor do abandono. Dor do A. A filosofia diz que o abandono é o colapso do vínculo, acabam-se os vínculos. O abandono é tão doloroso que alguém disse que ele é o naufrágio da alma no mar da ausência. É quando o amor parte, mas deixa a porta entreaberta, para que o vento da lembrança continue entrando. Se abandona. Quando Bartimeu vai ter com Jesus, ele não pede para ver, ele pede para voltar a ver. Porque houve uma época que ele era normal. Houve uma época que ele tinha autonomia. Mas a enfermidade lhe aprisionou, trazendo uma realidade de abandono. E a terceira dor, o desprezo. Diga desprezo. Desprezo é o silêncio cruel da indiferença humana. Vou tentar te explicar o que é desprezo. Desprezo é aquilo que te mostra que a presença e a ausência têm o mesmo valor. Tanto faz. Acho que de todas as dores, o desprezo, ele é mais destrutivo, porque é como se você estivesse nesse ambiente e entrasse e saísse por muitas vezes. Tanto faz você estar aqui. Quantas pessoas passavam diariamente por Bartimeu e ele sofria a dor do desprezo. Só que tem uma coisa, olha para mim. Vamos colocar uma pausa na tragédia e vamos caminhar para a vitória agora. Quem se importaria com um cego, mendigo, pedindo esmolas à beira do caminho? Quem? Só que tem uma coisa, e aqui eu quero que você abra o seu ouvido, porque eu vou falar para alguém aqui. Um homem desprezado cria casca. Um homem desprezado cria casca, porque o desprezo forja. Tudo que você está passando, tudo que você está vivendo, de alguma maneira está lhe fortalecendo. Discretamente nasce uma força, e essa força aprende a florescer, mesmo quando ninguém rega. Escute, é neste contexto que o texto vai dizer: e ouvindo que era Jesus. Vem comigo. Quando Bartimeu ouve que Jesus está passando, o homem que foi forjado na dor, que foi forjado na solidão, que foi forjado no desprezo, ele se vê diante da única oportunidade da sua vida. E eu quero que você preste atenção, porque vai acontecer aqui uma situação que não é só de uma via, não é só de Bartimeu para Jesus, é de Jesus para Bartimeu. O que mais me impressiona na história deste homem é que as dores que ele viveu não foram capazes de extrair a esperança do seu coração. Porque você pode estar vivendo qualquer dor aqui essa noite, mas se no fundo você tiver um grão de esperança, Deus pode fazer um milagre extraordinário na sua vida. Há um ditado popular que enquanto houver vida, há esperança. Não é isso? Este homem está sentado à beira do caminho,
a sua situação não pode ser mudada, mas quando ele ouve que Jesus está passando, ele dá um grito. Só que aqui não é um grito aleatório. Eu não estou falando de você fazer escândalo. Eu estou falando de você ser histérico. Eu estou falando de um grito que está preso aqui há muito tempo. Eu estou falando de alguém que convive com dores inimagináveis à beira do caminho, que quando ele vê a oportunidade, ele não grita aleatoriamente. O grito dele é da alma. Não é um grito apenas, é um gemido inexprimível. Não é um grito aleatório, é um grito de socorro. Ele sabia que naquele momento não eram vozes contrárias, não eram ruídos, era um grito da alma. Eu queria que vocês entendam. Você que há muito tempo traz um grito que está preso na garganta. Eu quero que você acredite que Jesus está passando entre esses bancos essa noite. Jesus está aqui, sim ou não, igreja? Jesus está passando perto de você. E eu não quero que você grite, eu só quero que você balbucie alguma coisa. Diga: Jesus, eu estou aqui. Diga isso, diga isso. Jesus aqui, nessa cadeira, aqui nesse banco. Passa aqui, Jesus. Passa aqui, diga, passa aqui, Jesus. Passa aqui, Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Todo mundo quer a atenção de Jesus, todo mundo quer estar perto dele, mas este homem foi capaz de parar Jesus. Quando Jesus para, Jesus manda chamá-lo. O que me marca nessa história, para mim encerrar, é a capacidade que Jesus tem de ser solidário à dor do outro. Eu queria que você gravasse isso, nunca mais esqueça. A palavra solidariedade. Guarde isso. É a viagem de um para dentro da dor do outro. Quando Jesus manda chamá-lo, quando ele levanta de onde está e vem, Jesus está viajando para dentro da dor. E quando Jesus resolve entrar em conexão com a minha e com a sua história, Ele resolve as nossas dores. Ele larga tudo, vem até Jesus. Quando ele chega diante de Jesus, eu acho muito interessante isso aqui, porque parece ridículo a pergunta de Jesus, né? Imagina, o cara é cego, chega diante de Jesus. Jesus olha para ele e diz assim: o que você quer que eu queres que eu te faça? Não parece ser... Parece assim. Acontece que quando ele saiu de lá e veio até Jesus, a cegueira Jesus já ia resolver. Quando Jesus olha para ele e diz assim: olha, o que queres que eu te faça? Jesus estava dizendo assim: olha, a cegueira eu já resolvi. Além da cegueira, o que você precisa? Você crê nisso, sim ou não? O teu problema Jesus conhece, e este Ele vai resolver nessa campanha. A pergunta de Jesus é: o que queres que eu te faça além do que você precisa essa noite? Vamos orar, sim ou não? Eu quero que... Podemos colocar de pé, pastor? Coloque-se de pé. Eu queria que você fosse alguém, queria que você fosse um mensageiro de Deus para a vida de uma pessoa. Olha para ele ou para ela e diga assim: além disso aí, o que você quer que Jesus faça? Diga para ele ou para ela: sabe isso aí? Isso aí Ele vai resolver. Descansa. Você crê nisso ou não? Descansa. Descansa, porque Jesus está viajando para dentro da tua dor essa noite, e Ele está arrancando com a própria mão. Deus enviará uma alegria no teu coração essa noite.
Eu quero crer que você vai fazer a mesma oração do salmista Davi. Deus, torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário esta noite. Coloque a mão no teu coração, feche os teus olhos. Senhor, no nome santo de Jesus Cristo, assim como o Senhor encontrou aquele homem sentado à beira do caminho, e todas as possibilidades diziam que não havia jeito, não havia chance, o Senhor encontrou ele lá, o Senhor viu ele lá, Senhor, aonde ninguém mais viu, e o Senhor veio aqui na ICV esta noite, e o Senhor está vendo este irmão, o Senhor está vendo esta irmã, esta condição, esta circunstância não significa nada para o Senhor. Eu tenho certeza que essa noite o teu Espírito está viajando para dentro das dores de algumas pessoas aqui, Senhor. O Senhor está sendo solidário com famílias aqui essa noite. O Senhor está sendo solidário com histórias aqui essa noite. E vidas serão mudadas, Senhor. Vidas serão transformadas, realidades serão mudadas e o teu nome será glorificado. Haverá testemunho de vitória para a sua vida. Quem acredita nisso, dê o melhor glória a Deus que você puder. Deus abençoe a sua vida.